Você está sozinho. Não tem ninguém por perto. Nenhum socorro à vista. De repente, uma pressão forte no peito. O braço começa a formigar. Um suor frio escorre pelas costas. Você pensa, é só ansiedade, vai passar. Mas não passa. Piora. E agora? Essa é a realidade de milhares de pessoas todos os dias. Homens e mulheres que ignoraram os primeiros sinais, que não sabiam o que fazer e que poderiam estar vivos hoje se soubessem de 5 atitudes simples e poderosas que você vai conhecer agora. A verdade é dura. Um infarto pode matar em minutos. Mas se você souber agir, mesmo sozinho, pode ganhar o tempo necessário até a ajuda chegar. Pode evitar o colapso total. Pode salvar a própria vida. Não é sobre pânico. É sobre preparo, sobre informação que empodera, sobre conhecer o seu corpo antes que ele grite por socorro de forma irreversível. Se você tem mais de 40, histórico na família, pressão alta, estresse crônico ou má alimentação, você precisa ver isso, antes que precise viver isso. Os primeiros sinais silenciosos de um infarto e por que você nunca deve ignorar. O corpo avisa, sempre, mas nem sempre da forma que você imagina. O infarto raramente começa com aquela cena dramática de filme, a mão no peito e o desmaio imediato. Muitas vezes, ele começa em silêncio, com pequenos incômodos, com sinais que parecem inofensivos, mas são gritos abafados do seu coração pedindo socorro. Aqui estão alguns desses sinais silenciosos que você jamais pode ignorar. 1. Fadiga repentina, sem motivo aparente, aquela sensação de cansaço absurdo, mesmo sem esforço físico. Você levanta da cama já esgotado, sobe poucos degraus e parece que correu uma maratona. Por que é perigoso? O coração pode estar falhando em bombear sangue com eficiência. O que fazer? Não trate como normal. Procure um cardiologista e faça exames. 2. Desconforto leve no peito que vai e volta. Não é dor aguda. É um aperto, peso, pressão. Às vezes irradia para o braço, mandíbula ou costas. Porque é perigoso. É assim que muitos infartos começam, com dores intermitentes e progressivas. O que fazer? Se o sintoma se repete, mesmo que fraco, vá ao pronto atendimento. 3. Falta de ar sem causa clara. Subir uma escada simples e já ficar ofegante? Isso não é idade. Porque é perigoso. Pode ser sinal de que o coração não está conseguindo oxigenar o corpo adequadamente. O que fazer? Observe se vem acompanhado de cansaço ou tontura. Isso exige investigação imediata. 4. Suor frio e pele pegajosa. Está parado, em repouso, mas sente suor escorrendo. Isso não é normal. Por que é perigoso? O sistema nervoso reage a falhas cardíacas com esse tipo de resposta. O que fazer? Fique atento se vier com náusea ou pressão no peito. São sinais clássicos de infarto em curso. 5. Náusea, indigestão ou dor na boca do estômago. Muitas pessoas confundem o início do infarto com problemas gástricos. Porque é perigoso. O coração e o estômago compartilham nervos próximos. A dor cardíaca pode imitar uma queimação. O que fazer? Se vier acompanhada de cansaço, suor ou mal-estar estranho, procure ajuda. Porque você nunca deve ignorar esses sinais. Porque tempo é vida. A cada minuto de atraso, células do coração morrem. E o que poderia ser tratado se transforma em uma emergência com risco real de morte ou sequelas graves. O infarto silencioso é fatal porque muita gente espera ele gritar. Mas ele não grita, ele sussurra. E quem sobrevive é quem escuta cedo. Porque chamar ajuda imediatamente é o passo mais importante e mais negligenciado. No momento em que os primeiros sinais de um infarto aparecem, o tempo se torna seu maior inimigo. É nesse exato instante que a maioria das pessoas comete o erro que pode custar a própria vida. Esperar passar. Deve ser só ansiedade. Vou deitar um pouco e ver se melhora. Não quero incomodar ninguém. Essas frases matam mais do que o próprio infarto. O que realmente acontece quando você demora para pedir ajuda? Quando o coração começa a falhar, cada minuto de atraso reduz drasticamente as chances de recuperação completa.
Os tecidos do coração dependem de oxigênio constante. Sem ele, começam a morrer. E quanto mais tempo isso dura, mais irreversíveis são os danos. Um estudo da American Heart Association mostra que a sobrevivência cai em até 10% a cada minuto sem atendimento. Isso significa que em 10 minutos sem socorro, suas chances de viver com qualidade de vida já estão gravemente comprometidas. Por que as pessoas hesitam tanto? Negação. Não pode ser nada sério, eu sou saudável. Orgulho. Consigo aguentar, não preciso de ambulância. Vergonha. E se eu estiver exagerando e for só um mal-estar bobo? Medo de hospitais. Prefiro esperar em casa e ver no que dá. Essas justificativas parecem inofensivas, mas são um veneno lento. O corpo está gritando e a pessoa está tentando calar o alarme. O que fazer na hora? Mesmo que você esteja sozinho, ligue imediatamente para a emergência, 192 no Brasil. Não tente dirigir até o hospital. Os profissionais de resgate estão treinados para iniciar o socorro antes mesmo de chegar ao hospital. Descreva os sintomas com clareza. Diga: pressão no peito, suor frio, dificuldade para respirar. Isso acelera o protocolo de atendimento. Não espere por alívio. O infarto pode dar a falsa sensação de que está melhorando, até o colapso total. Não caia nessa armadilha. Se estiver com alguém, peça ajuda imediatamente. Mesmo que ache que vai melhorar, não tente ser forte. Tente sobreviver. Chamar ajuda salva sua vida. Esperar pode tirá-la. Se há qualquer dúvida, é melhor errar por excesso de cautela do que por omissão. E se for alarme falso, melhor descobrir no hospital do que tarde demais. O que você deve fazer com o corpo para não agravar o quadro? Quando o infarto começa, o corpo entra em estado de alerta. O coração sofre, a respiração muda e o pânico aparece. A forma como você age nos primeiros minutos pode agravar ou aliviar a crise. 1. Sente-se ou deite-se com o tronco elevado. Por quê? Isso reduz a sobrecarga sobre o coração e facilita a respiração. Como fazer? Encoste-se numa parede ou sente-se reclinado. Se for deitar, mantenha a cabeça e o tronco ligeiramente elevados com travesseiros ou encostado em algo. Evite ficar completamente deitado de costas. Essa posição pode aumentar a dificuldade para respirar. 2. Tente manter a calma, mesmo que pareça impossível. Por quê? O estresse libera adrenalina, que acelera o coração e piora o quadro. Como fazer? Foque na respiração. Pense. Inspiro devagar, seguro, expiro mais lento. Tente repetir esse padrão. 4 segundos inspirando, 2 segurando, 6 expirando. Isso reduz a ansiedade e ajuda o coração a manter um ritmo menos agressivo. 3. Afrouxe as roupas apertadas. Por quê? Roupas justas podem dificultar a respiração e a circulação. Como fazer? Afrouxe o cinto, o colarinho da camisa, o sutiã, no caso das mulheres, o botão da calça. 4. Não se movimente desnecessariamente. Por quê? Qualquer esforço físico agrava a necessidade de oxigênio do coração, que já está em sofrimento. Como fazer? Após se posicionar, fique imóvel. Não tente andar, subir escadas ou procurar algo. Seu único esforço deve ser respirar e aguardar o socorro. 5. Se tiver, mastigue um comprimido de AS, aspirina infantil. Por quê? A aspirina ajuda a reduzir a formação de coágulos e pode desobstruir parcialmente a artéria. Como fazer? Mastigue, não engula inteiro. Use apenas se não tiver alergia e se estiver consciente. O objetivo nesses minutos: estabilizar, não resistir. Você não precisa lutar, precisa não piorar o quadro, seu foco, oxigenar, reduzir o esforço cardíaco, controlar o medo, aguardar ajuda sem tentar resolver sozinho. A verdade sobre tossir durante um infarto, você já deve ter ouvido. Se estiver infartando, comece a tossir forte para salvar sua vida. Mas isso não é uma regra geral, e usar esse método sem orientação pode ser perigoso. 1. De onde surgiu essa ideia? A chamada técnica de tosse cardiopulmonar foi descrita em alguns contextos hospitalares, sob monitoramento médico.
Em certos tipos de arritmias súbitas, não infarto, tossir ritmadamente pode gerar pressão no tórax e ajudar temporariamente a manter o fluxo de sangue até o socorro chegar. Mas o infarto não é uma arritmia simples. 2. Quando tossir pode ajudar e quando não. Poderia ajudar, casos muito específicos. Se a pessoa está consciente e entra subitamente em arritmia, como fibrilação ventricular, está em ambiente hospitalar sendo monitorada por ECG, é instruída por um médico na hora, via rádio ou presencial. Nesses casos raros, tossir forte pode estimular o coração, aumentar temporariamente a pressão arterial, manter a circulação por alguns segundos extras. Mas tossir durante um infarto comum pode piorar o quadro. Tossir aumenta a pressão dentro do peito, o que pode sobrecarregar ainda mais o coração. Se a pessoa estiver com dor intensa e fraca, tossir pode causar queda de pressão e desmaio. Pode causar ruptura de um vaso frágil ou intensificar sintomas respiratórios. 3. O que fazer de verdade durante um possível infarto? Sente-se com o tronco elevado. Respire devagar e profundamente. Fique calmo e imóvel. Chame ajuda imediatamente. Mastigue aspirina, AAS infantil, se tiver e não for alérgico. Jamais dependa da técnica da tosse como substituto de atendimento médico. Tossir forte não é um tratamento caseiro para infarto. É um procedimento usado em situações muito específicas, sob supervisão. Tentar aplicar isso sozinho pode ser perigoso e tirar tempo precioso que deveria ser usado para pedir ajuda. Se você suspeita que está tendo um infarto, o único protocolo confiável é chamar o SAMU 192, reduzir esforço físico e manter a calma até o atendimento chegar. Como preparar sua casa, seu celular e sua rotina para emergências cardíacas? A maioria das pessoas só pensa em se preparar depois de um susto. Mas quando o assunto é coração, minutos podem decidir entre a vida e a morte. Aqui está o que você pode fazer agora, antes que seja tarde. 1. Sua casa precisa falar por você em uma emergência. O que isso significa? Que mesmo desacordado, seu ambiente deve dar pistas e facilitar o socorro. O que fazer? Tenha um quadro visível com informações essenciais, tipo sanguíneo, medicamentos de uso contínuo, alergias, contato de emergência e diagnóstico cardíaco, se tiver. Mantenha os remédios essenciais sempre no mesmo local e de fácil acesso. Deixe luzes noturnas ou sensores em áreas de risco, banheiro, escadas. Treine familiares. O que fazer ao primeiro sinal de dor no peito ou desmaio? Use simulações simples. 2. Seu celular pode ser seu socorro silencioso. Se você estiver sozinho ou sem conseguir falar, seu celular pode ser a ferramenta que salva sua vida. Checklist essencial. Ative a ficha médica de emergência na tela de bloqueio. iPhone, saúde, ficha médica. Android, config. Tela de bloqueio. Info, de emergência. Tenha aplicativos com botão de emergência que envia localização em tempo real a contatos confiáveis. Salve ICE antes do nome de um contato. In case of emergency. Ative atalhos para a chamada rápida do SAMU e 192. 3. A rotina é o que define sua reação real. De nada adianta saber o que fazer teoricamente, se no dia a dia você vive no piloto automático. Ajustes simples que salvam. Tenha sempre aspirina, AAS infantil, à mão, no bolso, bolsa, criado mudo. Importante, só tome com recomendação médica ou orientação emergencial. Evite andar sem celular em situações de risco, caminhadas longas, dirigir sozinho. Pratique respiração consciente e atenção aos sinais do corpo. Se notar pressão no peito, suor frio, dor irradiando para braço ou mandíbula, pare tudo. Bônus: tenha uma pasta da vida. Uma pasta, física ou digital, com laudos médicos, exames recentes, nome e CRM do cardiologista, lista de medicamentos e dosagens. Socorristas treinados sabem procurar isso, e pode ser a diferença entre acerto ou erro no atendimento. Emergência cardíaca não avisa. Quem está preparado tem uma chance maior de sobreviver.
e de viver com dignidade depois. Você não precisa viver com medo, mas precisa viver com consciência.